Muitos como você, um dia passaram por aqui, receberam as bênçãos de Deus, provaram o dom do Espírito Santo, mas não foram suficientemente fortes, por alguma razão. As circunstâncias levaram essas pessoas a desistirem da fé. E muitos estão na rua da amargura. Eu já fui de uma igreja, eu já fui disso, eu já fui. Você deve conhecer filhos de pastores, filhos de pessoas que eram fiéis na igreja, que hoje estão aí na rua da amargura, fazendo pior do que os incrédulos. Não é verdade? Por quê? Simples. Quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, ela pensa, ela imagina que o seu caminho vai ser de flores. Ela imagina que Deus vai protegê-la de tal forma que ela não vai ser injustiçada, ela não vai ser perseguida, ela não vai ser levada ao deserto para ser provada. Ela imagina que a sua vida vai ser uma maravilha. E aí está o grande engano, a grande ilusão. Nós podemos falar por nós mesmos, e eu posso falar por mim pessoalmente. Nós conquistamos a vida. Eu comecei a minha fé quando era jovem, no auge da minha juventude, de 18 para 19 anos. Então os problemas que os jovens passam, eu passei. Os problemas que a juventude passa, eu passei. Provocações, e muitos problemas, muitas tentações, e toda sorte de ofertas. Mas eu consegui vencer todos esses problemas. Não que eu fosse forte o suficiente, não que eu fosse um super-homem, ou especial, ou mais especial do que as outras pessoas. Não é isso. Mas uma coisa houve no meu coração, que poucas pessoas têm prestado atenção, ou dado atenção. Chama-se perseverança. Perseverança. Quando as pessoas se convertem, quando elas entram no reino de Deus, vamos supor, desse lado é o reino de Deus, desse outro lado é o reino desse mundo, o reino das trevas. As pessoas estão vivendo aqui, as pessoas nascem aqui, as crianças quando nascem, elas nascem aqui, as crianças não nascem no reino de Deus. Todo mundo nasce aqui, no reino das trevas, no reino desse mundo, sujeito ao reino desse mundo. E quando a pessoa aceita Jesus, entrega a sua vida, quando a pessoa faz a opção pelo Senhor Jesus, ela passa por essa porta estreita, caminho estreito, apertado. Ela passa e entra no reino de Deus. Quando ela entra no reino de Deus, ela ainda está no mundo, ela não morreu, ela vive aqui. Embora ela esteja sob o reino de Deus, o rei dela, o Senhor dela é Jesus, ainda assim ela está morando no mundo. Ela tem que comer, ela tem que vestir, ela tem que casar, ela tem que trabalhar, ela tem que lutar, ela tem que fazer a parte dela para permanecer no reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas ela vai encontrar lutas. Não pense que o reino de Deus está lá no céu, não. O reino de Deus é aqui na terra. Então a pessoa, ele começa aqui na terra, o reino de Deus. Então a pessoa, a partir do momento que ela passa para esse lado, ela vai ter todo mundo que vive aqui contra ela. Inclusive a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, etc, etc, etc. E foi o que Jesus falou, que os inimigos seriam o quê? Os da própria casa. Eu enfrentei isso. Eu passei esse problema. Então posso falar para vocês. Depois veio os inimigos que eram amigos, que eram os colegas. Colega de escola, colega do trabalho, enfim, colegas da rua, os vizinhos. Todo mundo se volta contra a pessoa. Por quê? Porque ela deixou de pertencer ao mundo. Ela não pertence mais a esse mundo. Ela pertence ao reino de Deus. Está aqui. Então o mundo odeia quem está aqui. O mundo odeia aqueles que estão aqui. Por que odeiam? Porque eles estão lá. Eles estão em inveja. Só isso. Você se lembra daquela luta, daquele problema de Caim e Abel? É a mesma coisa. Caim teve inveja de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel era melhor do que a dele. Por causa disso, ele odiava o seu irmão e procurou uma ocasião para matá-lo. Ele não ficou com inveja hoje e hoje mesmo matou um irmão. Não, ele tinha inveja. Depois é que ele tomou a atitude de matá-lo. E é exatamente isso. O mundo odeia você. O mundo me odeia. O nosso mundo, o mundo cristão, o mundo de Deus, o mundo dos filhos de Deus, é separado do mundo que nós temos visto aí fora. Por quê? Porque é o reino de Deus. Mas isso não significa que nós
vamos viver uma vida tranquila, uma vida de paz. Nada disso. Pelo contrário, é guerra todo dia. Porque os espíritos do mal agem nesse mundo. Os espíritos das trevas têm toda a liberdade para agir nesse mundo. E nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. A diferença é grande. Entende o que eu estou dizendo? Nós vivemos sob o reino de Deus aqui, mas estamos, por enquanto, no mundo. Lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele mostrou essa força, essa condição de vencer o mundo na carne. Jesus estava na carne. Jesus não estava em espírito, Jesus estava na carne. Ele morreu na carne. Ele morreu físico. Ele sentia tudo que eu sinto, tudo que você sente, tudo que nós sentimos, Jesus sentia. Ele era homem, filho do homem. Então, ele mostrou com a sua própria vida que, apesar de ser o que ele era, ainda assim, ele enfrentou problemas. Ele foi injustiçado, ele foi difamado, ele foi perseguido, tentaram jogar pedra nele, ou foi ou não foi? Foi escorraçado, expulso da sua cidade, enfim, e depois foi crucificado, morto, etc. Tudo ele sofreu, mas ele se manteve no reino de Deus, e é o que nós temos que seguir. Não é que você vai ser crucificado, eu vou ser crucificado fisicamente, literalmente falando, não, mas nós temos que estar preparados para enfrentar, andar nas pisadas de Jesus. O que ele gemeu, nós também devemos gemer nesse mundo, embora em escala infinitamente menor. Então, mas é o caminho dele. Não adianta você pensar que a sua fé vai fazê-lo livre dos problemas desse mundo. Não, você vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Por isso Jesus falou: olha, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? E espada é instrumento de paz? Espada é instrumento de quê? Então, Jesus nos trouxe espada. Quer dizer, há uma guerra, ainda que nós estejamos aqui no mundo, ainda que nós estejamos no reino de Deus, nós temos que continuar mantendo a nossa luta árdua, constante, contra as forças do mal que tentam tomar, que tentam inundar o nosso ser e nos arrastar de volta para o mundo. Muitas pessoas que eram da fé outrora, hoje estão na sarjeta. É isso. Por quê? Porque não perseveraram na fé. Não perseveraram na fé. Por que não perseveraram? Por que muitos desanimaram da fé? Na própria Bíblia, nas cartas apostólicas, Paulo diz lá numa delas: porque fulano amou o presente século, o mundo, amou o mundo. E a televisão está aí, e a internet, e tudo mais, e as revistas. É um mundo atrativo. Os apelos do mundo são fortíssimos. Mas cuide da sua vida, porque você é muito precioso para servir como um Abraão, como foi chamado. Era único e depois Deus o multiplicou. Amém, pessoal. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Caminhar, Senhor, seguir sem desviar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então repito assim:
somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desviar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desviar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor,